Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de Mateus. No capítulo anterior nós vimos que inicia o ministério de Jesus. Agora Jesus sobe ao monte, é o famoso Sermão da Montanha, e ele vai trazer a correta interpretação da lei. Nós vimos aí que ao longo desse capítulo os religiosos usavam a lei para ter uma vida hipócrita. Então já pega o seu material de estudo, pega a sua Bíblia, seu caderno de anotações e vem comigo para mais este estudo. Hoje no capítulo 5 do livro de Mateus. Vamos lá? Vamos fazer a leitura então do verso 1 até o verso 16. Acompanha comigo aí na sua Bíblia. Sermão da Montanha, as bem-aventuranças. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados, pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Meu Deus, quantos ensinamentos só nessa primeira fala aqui de Jesus. Então ele começa dizendo assim: bem-aventurado, feliz, bem-sucedido é aquele que faz aquilo que Jesus está falando aqui. Então é como se, bem-aventurado é como se você estivesse em harmonia com Deus. E as nossas obras, elas demonstram a nossa fé, elas não irão nos salvar, nós seremos salvos pela fé, mas é necessário que nós façamos as obras, e nós seremos reconhecidos pelas obras que nós fazemos. Quando fala aqui, nós vamos falar um pouquinho das bem-aventuranças, quando ele diz, bem-aventurados os pobres de espírito. O que significa isso? Quando nós reconhecemos que nós não podemos fazer nada sem Deus. É esse o significado, que nós dependemos de Deus para todas as coisas. Quando ele fala assim, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Nós temos que fazer um esforço para viver dessa forma. Por exemplo, quando você vê alguém que não conhece a Jesus e você chora pela vida dessa pessoa, pela alma dessa pessoa, você será consolado. Quando você chora para que essa pessoa alcance a salvação, você será consolado. Quando ele fala bem-aventurados os mansos, os humildes de coração, quando nós entendemos que nós não somos melhores do que ninguém, que nós... E também mansidão é um fruto do Espírito. Então, Jesus está ensinando aqui sobre a mansidão, sobre a humildade. Nós sabemos que a palavra diz que Deus odeia o orgulho. Quando ele diz aqui, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, nós temos que ser inconformados.
Nós temos que ser revoltados com este mundo, não aceitar as coisas como elas são, não aceitar as injustiças que nós vemos. E olha que nós vemos muitas injustiças. Não significa que nós temos que fazer justiça com as próprias mãos, mas nós temos que fazer como Paulo diz lá em Romanos, capítulo 12, verso 2. Transformar a nossa mente pela renovação do entendimento, trazendo que a palavra sede inconformados com este mundo, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando ele diz assim, bem-aventurados misericordiosos, nós merecíamos, na verdade, a condenação, não merecíamos a salvação, mas Jesus morreu por nós, nós somos salvos pela graça, Jesus morreu por nós. Dessa forma, nós também temos que ser misericordiosos com o nosso próximo. Nós precisamos perdoar, agir com misericórdia, é isso que está ensinando aqui. Aí quando diz assim, bem-aventurados os puros de coração. Mesmo a nossa natureza sendo pecaminosa, nós temos que buscar essa pureza em Deus. Nós temos que buscar a pureza em Jesus, a pureza na palavra. Somente em Cristo nós fazemos o bem. Se nós não estamos em Cristo, nós não conseguimos fazer o bem. Diz também aqui, bem-aventurados pacificadores. Jesus veio trazer uma paz neste mundo, uma paz que o mundo não conhece. A Bíblia fala que o mundo não conhece a paz que Jesus nos trouxe. E nós também temos que promover essa paz, sermos pacificadores. Diz aqui também que bem-aventurados os que são perseguidos por causa da injustiça, quando tentarem nos prejudicar, nos caluniar. E você sabe que dessa forma nós nos tornamos participantes do sofrimento de Cristo. Assim como os apóstolos passaram por muitas perseguições e nós também passaremos. Dessa forma, nos tornamos participantes do sofrimento de Cristo. Um exemplo, Paulo e Silas, que estavam pregando, foram presos e quando deu meia-noite, eles cantavam, eles oravam e todo mundo sabe o que aconteceu, algo sobrenatural e eles foram libertos. Diz também, bem-aventurados quando nos injuriarem, nos insultarem, mentirem ao nosso respeito. Exatamente o que aconteceu com os apóstolos, né? E eu vou citar um exemplo aqui de Paulo. Lá em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 10, olha só que interessante. Porque as suas cartas, dizem, são graves e fortes, mas a presença do corpo é fraca e a palavra desprezível. Então, as cartas de Paulo, eles estavam falando assim, as cartas de Paulo são fortes, mas achavam que a sua presença de corpo era fraca, achavam que a sua palavra era desprezível, eles valorizavam as cartas, mas presencialmente eles menosprezavam Paulo. Olha só, Paulo que trouxe tantos ensinamentos aqui para nós, era isso que falavam dele. Então Jesus fala que nós devemos passar tudo isso com alegria, porque grande será o nosso galardão. E na segunda parte aqui, depois das bem-aventuranças, fala que nós somos o sal da terra. Então Jesus compara o sal conosco. E o sal, para que serve o sal? Para preservar e dar sabor. O sal, para funcionar, ele precisa ser preservado da umidade, da chuva. Por exemplo, se você não conservar ele da maneira adequada, ele não serve para mais nada, ele vai ficar inutilizável. Eu e você precisamos fazer a diferença na vida das pessoas, não nos deixar contaminar pelo ambiente. Isso é ser sal da terra. E aí mais para frente ele fala que nós somos a luz do mundo. Nossas atitudes ficam em evidência para o mundo, como se fosse um holofote. Então nós precisamos iluminar aonde nós passamos. A luz, ela tanto mostra o pecado, quanto ela aponta a direção. Então essa é a nossa função, apontar
O pecado no sentido de repreender com amor, mas não deixar de apontar o pecado e levar também a instrução, a palavra do Senhor. Nós não podemos ser, como dizem um crente, um cristão 007, que ninguém sabe o seu posicionamento, ninguém sabe que você é cristão, mas a nossa presença precisa constranger aqueles que ainda não conhecem a Cristo, para que através da nossa vida essas pessoas sejam alcançadas. Vamos continuar a leitura? Vamos ler agora dos versos 17 até o verso 26. Vamos lá? Jesus veio cumprir a lei. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir, porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota ou tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Ou seja, tudo que está na palavra vai se cumprir. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, ou seja, que praticar, que ensinar o que está escrito aqui, será chamado grande no reino dos céus. Porque eu vos digo que a vossa justiça não excede a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Vou ler novamente, verso 20. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Então, as nossas atitudes devem ser superiores à dos fariseus. Por isso que Jesus está ensinando a forma correta da interpretação da lei. Verso 21 diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás ou não assassine, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo, Jesus, porém, fala que qualquer um que sem motivo se encolerizar contra o seu irmão será réu de juízo, e qualquer que disser a seu irmão raca será réu do sinédrio, e qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na prisão. Em verdade te digo que de maneira alguma sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Vamos entender? Então Jesus está explicando que ele não veio destruir a lei e os profetas. Então a lei é a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia, e os profetas, aquilo que os profetas maiores e os profetas menores ensinavam. E ele fala que nós precisamos praticar e ensinar o que está escrito. Lá no verso 22, Jesus ensina que além de condenar o assassinato literal, como a lei de Moisés fazia lá em Êxodo capítulo 20, verso 13, ele mostra que a raiz do assassinato está no coração. Primeiro vai nascer no coração. Quando em algumas traduções está escrito raca, né? Raca será réu do sinédrio. Raca é um insulto para diminuir a pessoa. E ele quer dizer que a justiça de Deus vai além da letra e atinge as intenções do coração. Aí depois ele vai falar sobre a questão da oferta, um versículo muito conhecido. Se você tem algo contra o seu irmão, primeiro se reconcilia com ele para depois dar a sua oferta. Então a oferta aqui é uma questão espiritual. Quando nós ofertamos, nós temos a certeza que essa oferta ela será usada de forma correta, ela será levada, ela vai ser usada para o crescimento da obra, para a ajuda dos necessitados, dos órfãos, das viúvas. E nós temos como exemplo os presentes dados a Jesus quando ele nasceu: ouro, incenso e mirra.
Esses presentes eles foram transformados em recursos para pagar os gastos da viagem de Jesus e da sua família. Então, esses presentes eles se tornaram em recursos, então eles foram usados ali de forma correta. E quando fala aqui que nós temos que nos reconciliar com o nosso irmão, nós não podemos estar em conflito com os nossos irmãos, senão Deus não aceita a nossa oferta. No verso 25, se você prejudicou alguém, não faz sentido você permanecer no erro. Deus nos dá uma oportunidade para que nós possamos perdoar e nos reconciliar com o nosso irmão. Quando nós não perdoamos, nós estamos dando legalidade para o inimigo, até para ele usar isso contra nós mesmos. Isso é muito sério. Vamos ler agora dos versos 27 até o verso 30. Diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar uma mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério contra ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o, atire-o para longe de ti, pois é melhor que se percam dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque é melhor que um dos teus membros se perca do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Então aqui Jesus usa uma hipérbole, um exagero para explicar a gravidade do pecado. E ele deixa muito claro aqui que tanto o ato, né? Jesus fala tanto do ato quanto da intenção, do desejo, né? Se arrancar a mão, o olho funcionasse, mas não funciona porque a mão vai guiar para fazer a coisa errada, o olho vai te guiar para te fazer pecar. E uma reflexão que nós precisamos fazer acerca desse versículo é: será que uma pessoa que continua no pecado, verdadeiramente ela está convertida? Verdadeiramente ela aceitou Jesus no seu coração? Se Jesus morreu pelos nossos pecados, os pecados passados e os pecados futuros, nós não podemos pecar deliberadamente. Isso significa que nós não estamos em Cristo. Então, quando você se entrega ao pecado, é como se você estivesse desprezando aquilo que Jesus fez por você na cruz. No verso 31, fala sobre o divórcio. Vamos ler? Também foi dito que qualquer um que deixar sua mulher dê-lhe carta de desquite. Então, aqui no verso 31, traz uma exceção, né, uma permissão ao divórcio, que é sobre o adultério, em caso de adultério, algo que envolva a imoralidade sexual. Na lei judaica, olha que interessante, havia-se um contrato. Esse contrato tinha tanta seriedade quanto ao casamento. Quando José descobriu que Maria estava grávida, o que ele quis fazer? Cancelar esse contrato. Ele queria se afastar de Maria, porque ele sabia que o adultério poderia gerar uma pena que seria a morte, o apedrejamento. Então era muito sério o contrato de noivado. Na lei judaica, né, o adultério tinha como pena a morte, era muito sério. Então, se a pessoa se separou não por causa do adultério, ela não poderia se casar novamente. Essa é uma interpretação do texto, mas claro que cada caso deve ser analisado. Vamos ler agora dos versos 32 até o 37? Diz assim: eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher não será por causa de prostituição. Faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Outro assim: ouvistes o que foi dito aos antigos, não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra,
porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, em vosso falar sim, sim e não, não. Porque o que passa disso é de procedência maligna. O que está dizendo aqui é tudo aquilo que você falar, cumpra, né? Tudo aquilo que você prometer, cumpra. Verso 38, fala assim: ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Às vezes Jesus falava, vocês ouviram o que foi dito, mas nem sempre isso estava no texto bíblico, isso era uma tradição oral. E já era uma má interpretação da lei, né? Como, por exemplo, odeie seu inimigo. Isso não está escrito na Bíblia, mas eles falavam isso na época. Então, olho por olho, dente por dente, trazendo um exemplo assim bem simples para a gente entender, não era no sentido de se vingar, mas de limitar a vingança. Como assim? Lá em Gênesis, capítulo 4, verso 23, conta a história de Lameque, que matou um homem porque ele pisou no seu pé. Então a gente vê uma medida desproporcional de vingança. Então é nesse sentido, no sentido de não haver uma reação desproporcional à ofensa. Verso 39, eu porém vos digo, não resistais ao mal, mas se qualquer que te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. Aqui nós vemos que muitas pessoas interpretam de forma incorreta esse versículo. Quando alguém lhe bater na face direita, guarda-lhe a outra face, guarda-lhe, proteja a outra face. Não é para você dar a face para a pessoa continuar batendo, mas é para você se resguardar. A gente vê que algumas traduções, elas acabam induzindo ao erro, então nós temos que tomar muito cuidado quando nós formos estudar a palavra. Verso 40 diz assim: e ao que quiser pleitear contigo, tira-te a túnica, larga-lhe também a capa. Se alguém quiser, por exemplo, te processar, tira-lhe a túnica, ou seja, analise se cabe processar o outro ou não. Aqui é uma questão para sentar, conversar, analisar a situação. Verso 41. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Se alguém te pedir alguma coisa, faça além por essa pessoa. Último verso desse trecho diz assim: dá a quem te pedir e não te desvie daquele que quiser que lhe emprestes. Ou seja, não negue ajuda, seja solícito com o seu próximo. Vamos finalizar aqui do amor ao próximo, versos 43 ao 48, que diz assim: ouvistes o que foi dito, olha lá, mais uma vez, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu irmão. Na Bíblia não está falando para odiar o seu irmão, mas eles ouviam isso como uma tradição oral. Eu, porém, vos digo, Jesus fala, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Nessa palavrinha pequena, orai, está o segredo. Aquele que te persegue, aquele que te injuria, mente a seu respeito, ore por essa pessoa. Aí você vai estar quebrando aí no mundo espiritual todo o mal, você vai estar quebrando esse jugo sobre a sua vida. Verso 45 diz assim: para que sejais filhos do vosso Pai que estás no céu, porque faz com que o seu sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre os justos e injustos. As coisas boas estão para os bons e os maus, e as coisas ruins também. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? Os coletores de impostos também fazem isso. Qual é o sentido de você amar apenas quem te ama? Verso 47, e se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Jesus dá o exemplo dos publicanos. E para encerrar, verso 48, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que estás no céu. Então Jesus fala aqui, a nossa referência é Deus, a nossa referência é Jesus.
A nossa referência é o perfeito. Nós nunca vamos conseguir ser perfeitos como Deus é, como Jesus é, mas nós temos que buscar essa perfeição, essa santidade até Ele nos buscar. Amém? Que estudo tremendo! Olha como é importante estudar as palavras de Jesus. E vocês viram como ele traz aqui a correta interpretação da lei, a correta interpretação daquilo que muitas pessoas falavam. Quando nós vamos meditar na palavra, nós temos que ter a mente aberta para entender o que Jesus está nos ensinando. Amém? Curte esse estudo, compartilhe ele com mais uma pessoa, que você não perca os próximos estudos. Vem estudar comigo, deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Fiquem com Deus e até o próximo estudo.